E qual erro pode, assim, prejudicar a cena de um crime? Um erro... Porque, às vezes eu pego alguns casos no meu canal e, assim, algum policial inexperiente pega e vai pisoteando a cena do crime, não toma o devido cuidado. Então, o que acontece? Ah, se trabalha, mesmo qualquer polícia ou guarda, eles recebem orientação com relação à preservação de local de crime. Uhum. Tá? Só que, vamos dizer, só pelo próprio forma de trabalho, você vê o seguinte, o policial tem que entrar para ver se o cara tá morto. Então. Entende? Ele tem Ele que vai entrar... fazer o quê? O policial chega numa cena, ele Uhum. não sabe se tem um criminoso lá dentro. Exatamente. Ainda, né? Uhum. Pode ser que o criminoso cometeu o crime e ele tá dentro da casa. Uhum. Então, o policial tem que dar uma checada, né? Em todos os ambientes. Ele pode eventualmente contaminar? Pode. Né? Mas aí se for um, você descarta, né? Mas às vezes é aquela situação, vamos dizer o seguinte, tem uma porta de entrada arrombada. Quem arrombou a porta? Foi o criminoso? Ou foi o policial que teve que arrombar para poder ter acesso, porque ninguém tinha a chave? No caso, Nardoni teve isso, né? Que os policiais arrombaram o terreno de trás. Então, mas aí o que acontece? Tem que chegar e falar pro perito, olha, eu arrombei a porta para criar acesso. Sim, claro. Normal, eu não digo que não fez nada errado. Uhum. Entende? Precisou acessar. Precisou acessar, está justificando o que ele fez. De repente, a posição da vítima foi mexida para ver se ele estava vivo, o pessoal do resgate mexeu para ver. O que você vai fazer? Você tem que ser alertado para ver como é que estava. Às vezes, dificulta o trabalho. É diferente de alguma contaminação, onde existe, tipo assim, que a gente chama da fraude processual. Uma mudança proposital para dificultar a identificação da autoria. Né? Então, eu pego, sei lá, produzo uma mancha de sangue para proposital, ou eu levo um objeto, ou eu modifico a posição da vítima de forma proposital. É aí chamada fraude processual. Porque nem todas as contaminações vão me impedir de chegar à conclusão correta. Sim. Algumas contaminações normalmente me prejudicam, me dá mais trabalho para ter o entendimento. Teve casos onde o PM entrou no imóvel e inadvertidamente ele pisou numa mancha de sangue. Nossa. Tá? E deixou várias pegadas dentro do imóvel. Aí a gente, mas aí a gente já sabe, né? Ó, o solado. Ou o autor estava com uma bota tática, né? Que é pouco provável, ou um PM que entrou aqui para fazer alguma coisa, para uma averiguação, alguma coisa. Então tem que ser conversado. Não é que o polícia, dentro da nossa forma de trabalho, ele não está errado em acessar. Às vezes, você chega numa situação realmente que não tem como passar sem fazer alguma caca. Sim. Né? Mas fez, avisa, olha, isso aqui eu tive que entrar, eu entrei, não sei o quê, para a gente não ficar preocupado, olha, o tamanho do pé, sabe? Tentando medir. Conseguir saber a origem daquilo, né? Porque Exatamente. Fica mais fácil. A gente estava até comentando do caso Pesseguini, né? Que também foi um caso ali que, primeiramente, acharam que era um terceiro de fora da casa, né? Que tinham acessado e tirado a vida das pessoas. E, no fim, acabou sendo um homicídio seguido de... suicídio. Exatamente. É que, assim, o caso Pesseguini, eu já falo assim, não fui eu que atendi. Tá. Eu tenho conhecimento, assim, pelo que a gente conversou com as pessoas que atenderam, tá, o caso. Então, vamos dizer, algum detalhe a mais, pode ser até que eu não tenha informação. Dentro do que eu tive de informação, o primeiro erro que teve foi com relação à própria mídia, de divulgar uma foto do casal sem vida, né? Não, eles aqui, ó, olha o tamanho do menino. Tá, ele mais novinho, ele né? Novinho. Publicaram só essa foto, né? Então publica essa foto, o que ele fala assim, pô, um menino desse tamanho não ia fazer, ele não ia ter condição de segurar a arma, só que isso é uma foto antiga, né? Ele era um moleque grande. Tá? Aí o pessoal assim, não, mas
como é que um menininho desses ia segurar uma pistola .40? Não, ele era grande. Ele era do tamanho do pai dele, quase, né? E outra, o pai dele tinha ensinado ele a atirar. Né? Uhum. Aí, como é que um menininho desses pegou o carro e foi pra escola? Uhum. Ele era grande. E o pai dele tinha ensinado ele a dirigir. Uhum. Né? Então, todas as questões principais, o pai dele ensinava. Né? Mas isso é comum, né? Os policiais ensinarem os filhos a atirar. Olha, eu fiz com meu filho, eu fiz um acordo com ele, que ele sempre quis mexer na arma, olhar a arma, e a gente tem que ter aquele cuidado. Se a gente não mostra, não ensina, a gente não tá em casa, ele vai lá, acha a arma, porque quando eu era menino, eu achava a arma que meu pai tinha, porta trancada, Seu no pai armário. Era policial? Não, eu tinha 22, mas guardavam a arma num canto do armário com chave, a munição no outro, e eu e meu irmão, a gente subia nos armários, pegava a arma, pegava a munição e mexia. Criança Entende? É uma coisa, né? Não para, não tem limite. Uhum. E, então, eu sempre me disse, olha, foco, eu tinha uma pistola minha particular, né? Ele, pai, faz clá. Pegava a arma, desmuniciava, e era o golpe com o ferrolho era clá, né? Ele gostava, e aí, olha do lado, olha do outro. Não pode tocar, porque isso aqui mata. Sim. E ele nunca tocou. Sim. Mas eu sempre explicava e sanava aquela curiosidade dele. Pra ele não mexer quando você não estivesse em casa, né? Mas aí e aí eu fiz o acordo, quando você tiver 15 anos, eu vou te dar uma aula de segurança, e aí nós vamos num stand para você realizar disparo. Aí acabou a Entende? Aí fui cumprir o acordo, né? Mas foi uma forma de segurar, porque não adianta, moleque... Ainda mais menino, né? Que tem mais interesse nessas coisas. Se você não fizer isso aí, ele vai mexer igual. Com certeza. E no caso do Pesseguini também, o que aconteceu, que eu vi, né? Porque eu cheguei a fazer o caso no meu canal, mas a plataforma limitou, não deixou veicular, né? Eu vi as fotos da cena do crime, assim, tinha 500 policiais dentro da casa. Então, é aquela situação, tá? Como você consegue conter tantos policiais? Porque o problema é o seguinte, dificilmente um policial que estivesse lá, dificilmente era um soldado. Entende? Como é que o soldado vai chegar para um oficial e vai dizer, não, você não pode entrar? Era tudo de alta patente. Normalmente são as patentes mais elevadas, que eles entram, tem aquela contaminação, mas desde que não mexam de uma forma na cena do crime, tá? Não existe aquela contaminação que prejudique tanto. Eu, quando chegava numa cena de crime, às vezes que interno, era acompanhado por policial militar, às vezes é um parente da vítima, né? E eu sempre eu já falava brincando, pessoal, por favor, todo mundo com a mão no bolso. Entende? Que enquanto está com a mão no bolso, não está mexendo em nada, não está deixando impressão digital em nenhum lugar, não está tirando nada do seu lugar. Eu acho que foi até uma rocha, se eu não estiver errada, que eles até beberam água dentro da casa. Não, mas a Thelma teve uma vez, foi um outro perito, que foi uma coisa muito interessante. O perito chegou para ela, pediu para ela, Thelma, fotografa o copo que está em cima da pia. Né? Ela foi na cozinha fotografar, né? Aí ela voltou lá pro perito. Qual dos dois? Tem 2 copos. Ele, não, só tem um. Ela tem 2. Ele, não, tem só um. 2 fica mais fácil, como você falou, né? Vamos ver lá, tá? Tinha os 2 copos, daqui a pouco chega não sei quem lá, botando o 3º copo em cima da pia. Então, aí é um problema tremendo de isolamento. Então. Porque às vezes a pessoa acha, olha, o crime aconteceu aqui, ali está liberado. Não, ali não está liberado. Toda casa, eu digo assim, vamos supor assim, um crime dentro de um apartamento. A face externa da porta
tem que ser preservada. Claro, porque provavelmente a pessoa que Ainda entrou e exato, postou pode lá, deixar alguma coisa ali, É, uma impressão digital, um resíduo de DNA, Exatamente. entende? Então até a face externa, que muitas vezes quem está na preservação não se preocupa, Uhum. mas a face externa tem que ser preservada. Ninguém Tudo. pode meter a mão ali naquela maçaneta lá, sem Exatamente. luva, sem os cuidados, Uhum. né? Então, são preocupação, mas aí, nesse caso aí, já estava aparecendo o terceiro copo. Então, o pessoal, não sei se dizer assim, se era a família, se era quem que era a pessoa, estavam servindo café para as pessoas que estavam lá. Quer dizer, meu... E é possível fazer uma perícia sem problemas nisso tudo? Não, você corre o risco de contaminação, né? Você imagina, vamos supor, você pega o copo, você faz o levantamento de impressão digital de alguém da casa. E se o criminoso estiver lá na cena do crime? Aí complicou. É que fica às vezes o seguinte, se você pega assim, alguém na cena do crime. Que às vezes o criminoso volta para dar uma olhadinha. Né? Não, mas às vezes interno é difícil. Volta na rua. Não entende? Entra, né? Não entra. Mas vamos supor que seja um parente. Tá. Que esteja lá e esteja lá fuçando. Tá? Pode acontecer? Pode. Como você vai saber? Você não vai saber. Não. É tipo no caso da Suzane, tá? Ela levou luvas de procedimento. Para não deixar a impressão digital dela na casa que ela morava. Olha que redundância. Pois é. Como é que eu vou dizer que é incriminar, se eu achar uma impressão digital dela, olha, que é impressão digital, ela mora lá? Nesse caso aí não entende? Então, como, se de repente se é um parente, se assim, eu vou lá de vez em quando, achou uma impressão digital minha, quanto tempo, entende? Então, fica uma certa, vamos dizer, dificuldade. Assim, já aconteceu um caso, tipo, uma vez uma papiloscopista levantou uma impressão digital, uma caixa de madeira, e tinha um suspeito que era o jardineiro. Só que o jardineiro falou que nunca entrou na casa. Ele só trabalha a parte externa. Mas na caixa, isso aí tinha a impressão digital dele. E a caixa estava dentro da casa? Dentro da casa, dentro do escritório da vítima. Entende? Aí já incriminou ele. Aí incriminou ele e acabou confessando. Nossa. Mas aí é um trabalho que você tem, mas aí tem que combinar com o depoimento dele. Se ele fala assim, não, eu entrava de vez em quando, que ele pediu para arrumar algumas coisas, como é que você vai dizer que ele não mexeu nessa caixa? Entende? Mas ele jurava que nunca tinha entrado na casa. Então o próprio depoimento dele incriminou. Exatamente. Que aquela situação, eu vou mentir porque não vão provar que eu entrei, então eu deixo de ser suspeito. Sim, entendi. Né? Mas a impressão digital dele estava lá.